Fala galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês estão aqui no Matemática Fácil. Eu sou aqui o professor Rodrigo Queiroz, o que vos fala. Pessoal, vou colocar aqui um corte de uma live que nós fizemos, tá? Com parceria de outros professores. É claro que a gente vai trazer aqui a nossa parte da matemática, ok? Mas antes de tudo, né, para fortalecer, já vai lá, galera, coloca lá, deixa o seu like aqui embaixo, já desde o começo, ok? E nos comentários você vem aqui e comenta Itami, por quê? O corte que a gente vai fazer, a live que nós fizemos, foi sobre questões da banca Itami, ok? Então, independente se você está estudando para essa banca ou não, está se preparando para outras, é aquela história de sempre, né, pessoal? A gente está aqui para trazer o conhecimento para vocês, ok? Então, se liga aí, vai lá, deixa o like, coloca aí nos comentários Itami, ok? Para fortalecer a gente, para ajudar o YouTube a engajar isso daqui, levar para mais pessoas. E fica aí com o nosso corte, se liga aí. Fala galera, e uma boa noite a todos vocês. E aí, como estão? O que estão achando até agora do nosso aulão? Fala com a gente aí. E falando em aula, né, pessoal? Que aula que tivemos aí do professor Heitor, né? Realmente, qualquer dúvida, pergunta para o Heitor que ele vem e o conhecimento está ali com ele, né, galera? Então, vamos ali para mais uma aula, mais um conteúdo. Vamos dar aqui uma olhada juntos aqui em mais um tema. E é claro, né, pessoal? Agora a gente vai tratar ali, né, como a gente pode ver aqui ao lado, da nossa parte de matemática. Para aqueles que não me conhecem, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz. Então, a gente vai passar aqui nesse aulão com vocês por algumas questões, fazendo ali aquele esquenta, aquela maratona, aquele preparatório ali para a parte do concurso de Valparaíso. Então, já dando aquela passada aqui, né, pessoal? Para o pessoal que não conhece ali o nosso trabalho, conto ali com a presença e a inscrição de vocês. Então vai lá, dá aquela olhada no nosso Instagram, @matemáticafácil. O primeiro A sempre sendo o numeral 4. Nosso canal no YouTube também, galera, sempre com conteúdos ali de forma gratuita para vocês, aulas, correções de provas. Então, quem não nos conhece ainda também vai lá dar uma olhada, só pesquisar ali por @matemáticafácil. E também temos o nosso canal do Telegram. Telegram é interessante para aqueles que ainda não conhecem, né, trabalha só com o WhatsApp. Mas no Telegram, o interessante é que quando você entra em um grupo, que lá é chamado de canal, você tem acesso a todos os materiais postados anteriormente. Então, todas as minhas listas, todos os nossos livros, todos os materiais que já foram disponibilizados de forma prévia. Quando você entrar, você tem acesso a tudo aquilo, ok? Então, conto com a presença e a inscrição de vocês em todas as nossas redes sociais ali. E vamos dar uma passada ali, como a gente já comentou, né, pessoal? A gente está ali fazendo nosso esquema para Valparaíso. Edital sai ali só em junho, mas acho claro que o pessoal que é esperto já vem se preparando anteriormente. Como a gente imagina que a banca, né, a gente está ali, uma das apostas nossas, é que a banca seja a banca Itami, então aqui a gente vai trazer questões da banca Itami, é claro, ali para o cargo de professor, ok? Então vamos dar aqui a nossa olhada, já começando com a nossa primeira questãozinha, que foi uma questão de provas anteriores. Essa caiu na prefeitura de Indiara, do estado de Goiás. Professor P2 de Pedagogia, que foi o nome do cargo dado ali pela própria banca na prova, né? Claro, banca examinadora e Itami, ok? E a questãozinha falava o seguinte, galera, olha lá. Júlia e Sofia resolveram abrir juntas uma cafeteria no centro de sua cidade. Porém, como elas não possuíam o mesmo capital de investimento, decidiram em comum acordo dividir o lucro em partes diretamente proporcionais ao valor aplicado. Então, queira ou não, pessoal, quando a gente fala ali de questões de diretamente proporcional, é um dos temas que aparece bastante na matemática, a gente vai ver aqui uma ideia de como resolver isso de uma forma tranquila. Falou assim, ao final do primeiro trimestre, a cafeteria rendeu um lucro de 30 mil reais. Então, o lucro do pessoal foi esse. Ok. Sabendo que Júlia investiu 50 mil reais e Sofia fez um investimento de 70 mil reais, comando da questão, né, o que ele nos pede ali é o seguinte, olha lá. O valor que cada uma receberá corresponde respectivamente a, ou seja, respectivamente, nessa ordem. Primeiro o valor de Júlia, depois o valor da Sofia. Então, vamos dar aqui uma olhada e uma passeada juntos. Vou aumentar nossa tela aqui para a gente resolver isso, escrevendo ali o nosso passo a passo. Então, olha lá, pessoal.
Aqui, como ele está falando da ideia de serem diretamente proporcionais, então eu vou colocar o seguinte: a aplicação do dinheiro da Júlia foi de 50 mil reais, mas para não trabalhar na casa daquele mil, eu vou colocar apenas 50. O dinheiro da Sofia foi de 70 mil reais, mesma ideia, vou colocar apenas 70, ok? Como são grandezas diretamente proporcionais, eu vou multiplicar isso daqui por uma constante K, o dinheiro que cada um aplicou, ok? E aí eu vou trabalhar com a ideia da soma desses valores. Por quê? O dinheiro aplicado pela Júlia mais o dinheiro aplicado pela Sofia, isso é igual ao nosso total, ok? Então, isso é igual ao total aplicado. Se uma aplicou 50 mil, a outra aplicou 70 mil, então juntas a gente não vai ter ali 120 mil de cada uma? Nessa ideia que estamos trabalhando. Então não vai ser 120, o mil, lembra que a gente tirou ele, então vai ser 120k? Ok. Porém, juntas também elas vão separar o seu lucro. Então o lucro ali vai ser separado entre Júlia e Sofia. E esse lucro é de 30 mil reais. De novo, para a ideia do 30, eu estou tirando ali só para facilitar os nossos cálculos. Só que Júlia e Sofia juntos, galera, na linha anterior, que a gente escreveu ali que vale, né? 120k? Então eu vou trocar Júlia mais Sofia por 120k. Isso é igual a 30. Para que esse passo a passo, galera? Aqui a gente vai encontrar quanto que vale essa constante. Então, essa constante vai ser o 30 que estava isolado, vai ser dividido por 120. Posso facilitar meu cálculo tirando aquele zerinho. Ao dividir 3 por 12, nós vamos ter 0,25. Ou seja, para achar ali nossos valores, eu vou multiplicar cada uma das constantes. Agora, no lugar dela, eu vou colocar esse 0,25. Eu vou trocar por esse cara. Então, o que nós vamos ter? O valor da Júlia, como a gente anotou ali atrás, ele não era 50 vezes K? Então, primeiro calculando o resultado para a Júlia. Então, vai ser 50 vezes 0,25. Ao multiplicar esses valores, nós vamos ter que o resultado dela é 12,5. Fazendo o mesmo cálculo agora para a Sofia. Da Sofia era 70 vezes a constante, então 70 vezes 0,25. Ao multiplicar, nós temos esse resultado sendo de 17,5. Ok. E agora, galera, vamos marcar ali juntos o nosso gabarito, né? Se uma delas eu tenho que foi 12,5, a outra 17,5, 12,5 e 17,5. Nessa ordem, né? Porque é primeiro de Júlia e depois de Sofia. Então, olha lá, 12,5 e 17,5, nosso gabarito, letrinha B. B de bola, B de bosque, B de beleza, ok? Lembrando que só tirei aquela ideia do 1000 para facilitar os nossos cálculos. Não tem que ficar escrevendo aquele tanto de zeros a cada momento, ok? Então, sempre que trabalhar essa ideia de valores diretamente proporcional, eu sempre tenho que lembrar de multiplicar ali por uma constante, tá certo? Vamos mais? Outra questãozinha ali, que essa questão de número 32, também Banco Itame, caiu ali na Prefeitura de Padre Bernardo de Goiás, cargo professor pedagogo, e nos dizia o seguinte, olha lá, calcule o valor de P, então quero saber qual é o valor de P, já deu o comando ali da nossa questão, na equação, deu uma equaçãozinha pra gente, igual a zero, de modo que as raízes sejam iguais. E aqui ele foi bonzinho, porque a gente deveria saber essa definição, galera que se prepara com a gente sabe disso, mas aqui ele deu uma colher de chá. Ele falou, para essa condição, o valor do delta precisa ser igual a zero. Assinale a questão correta para esta resolução. Então, novamente, vamos aqui dar uma olhada nisso. Então, acompanha ali, galera. Recordando, né, quem é o meu delta? Para fazer o cálculo do delta, eu tenho que ter b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok. E lembrando, né, quem é a, b e c, galera? O nosso a sempre é o valor que acompanha o meu x ao quadrado, tá aqui ao lado dele. O meu b é todo mundo que acompanha o meu x. E o c é o nosso termo independente, aquele que não depende de x, certo? Então,
No nosso caso aqui, substituindo, quem vai ser delta? O meu b vale aquela expressão toda lá, menos p mais 5. Só como eu vou elevar ao quadrado, aquele menos, alguma coisa negativa elevada ao quadrado fica positivo. Então eu vou ignorá-lo, ok? Porque eu já estou elevando ao quadrado. A gente pode fazer isso para agilizar. Então p mais 5 ao quadrado, menos 4, o a. Já que eu não tenho um número escrito acompanhando o meu x ao quadrado, ele vale 1. E o nosso c é 36. Ok, só que eu quero que esse delta seja igual a zero. Então eu vou igualar isso tudo a zero. Primeira parte ali para a gente desenvolver, galera, é um produto notável. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar 10p, mais o segundo termo ao quadrado, 5 ao quadrado, nós temos 25. Menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 36, nós temos 144. Isso eu quero igualar a zero. Ok. Reorganizando aqui, galera, a gente vai ter o quê? P quadrado mais 10p menos, né, sinal do maior número, 25 menos 144, nós temos 119 igual a zero. Então, na verdade, caímos em outra equação do segundo grau. Então, novamente, eu vou ter que fazer o delta outra vez. A gente vai aplicar o mesmo processo duas vezes, já substituindo na nossa fórmula. Quem é o delta? O b, que é quem acompanha ali o termo sem estar ao quadrado, então ele vale 10, 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, nosso termo independente, menos 119. Ok, delta é igual, 10 ao quadrado é 100, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 119, 476. Menos com menos, mais. Então, o nosso delta, ele é 576. Ok, vamos achar quanto que é a raiz desse valor. Lembrando, né, pessoal, para achar a raiz de um número, basta pegar ele e fatorar. Dividido por 2 e assim por diante, ok? Raiz do 576, só para a gente ganhar um tempinho aqui, raiz dele é 24. Por quê? Na segunda parte de resolução de equação do segundo grau, né, eu preciso saber a, assim no Brasil chamada fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos o raiz de delta, tudo dividido por 2 vezes a. Então, menos o b, que vale 10, lembrando que a gente vai estar olhando para essa equação, a última equação do segundo grau que a gente trabalhou. Então, menos 10, mais ou menos raiz do delta, mas o delta a gente acabou de achar ele ali atrás. Raiz de 576. Ok? Já vou colocar o nosso resultado. Raiz do 576, ele é 24. Dividido por 2 vezes o a, que é 1, mais 2 vezes 1 dá 2. Professor, mas e esse mais ou menos aqui? Galera, aquilo ali é só para a gente dividir nossa conta em duas etapas. É o famoso x' e x2'. Na verdade, que eu estou chamando de x, força do hábito, mas como a minha variável é p, eu vou colocar ali sendo p. Então, o meu p1', p1, eu vou resolver utilizando o sinal do positivo. Então, eu tenho menos 10 mais 24 dividido por 2. Menos 10 mais 24, eu tenho 14 positivo. 14 dividido por 2, eu tenho 7. Ok? Beleza. E o P, duas linhas. Menos 10, menos 24, tudo dividido por 2. Isso vai ser menos 34 por 2. Só que menos 34 dividido por 2 é menos 17. E marcando agora o nosso gabarito. Então acompanha ali, né, galera? A gente teve que aplicar duas vezes a mesma ideia de resolver uma equação do segundo grau, o famoso delta e Bhaskara. Pode resolver por outros caminhos, mas aqui na questão a gente precisava disso, certo? Então, o que nós encontramos ali? O P' valendo 7 e o P duas linhas valendo menos 17. Então, 7 e menos 17, gabarito, olha lá, letrinha D. Vamos colocar aqui bem no cantinho. Letrinha D de dei conta de questãozinha detonada. Ok? Então, aqui a nossa ideia foi aplicar a equação, a resolução da equação de segundo grau duas vezes. Fazer o Bhaskara ali duas vezes. Tá certo? Vamos pegar mais ali. Mais uma questãozinha. Questão de número 33, que falava o seguinte. Um tanque com formato de
paralelepípedo regular, retangular. Galera, o nome é diferente, mas né, nas nossas aulas a gente sempre dá essas dicas para você recordar. Paralelepípedo retangular nada mais é do que, para você recordar ali, uma caixa de sapato. Então pensa na ideia de uma caixa de sapato, ok? E ele falou o seguinte para a gente, voltando lá na nossa leitura. O volume é de 512 mil litros, possui a seguinte propriedade. O comprimento do retângulo, olhando ali para a face da base, do fundo do tanque, é igual ao dobro da largura desse retângulo. Então vamos pensar nessa parte. Ele falou o seguinte, que, olhando lá para a minha parte do fundo, a minha base, ele falou que o comprimento ele é o dobro da largura. Então, se eu chamo a minha largura, por exemplo, de x, esse comprimento é o dobro. O dobro dele vai ser 2x, certo? Continuando nossa leitura. Sabendo que a altura do tanque é de 4 metros, então essa altura dele aqui está em metros, as outras também vão estar na mesma medida, né? Vai estar em metros. Nessas condições, podemos afirmar que as dimensões da base desse tanque são iguais a, ou seja, valor do x e do 2x. Na verdade, é isso que estamos atrás, né? A ideia da nossa leitura, galera, sempre é leia por partes, interprete por partes. E aí, para ficar mais fácil, vamos aumentar aqui e fazer nosso cálculo. Então, se liga lá, galera. Está falando de volume. Só que a primeira coisa, volume que ele nos deu está em litros. E o meu cálculo ali, a altura está em metros. Então, eu tenho que usar o seguinte. Vamos aqui comigo. Eu tenho que saber que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Essa transformação eu tenho que saber. Por quê? Ao pegar aquele 512 mil que está em litros para passar para metro cúbico, basta dividir por 1000. Mas dividir por 1000, olha lá, simplifica esses 3 zeros. 512 dividido por 1, eu tenho 512 metros cúbicos. Ou seja, 512 metros cúbicos é a mesma coisa que 512 mil litros. E agora vamos recordar como é que eu faço o volume de um paralelepípedo retângulo, o volume da minha caixa de sapato. Basta multiplicar as 3 medidas. Então vai ser x vezes 2x vezes 4. Esse volume nós temos agora em metro, que é 512. Igual a 2 vezes 4, que é 8, x vezes x, x ao quadrado. Então, nosso x ao quadrado, 512 dividido por 8. 512 dividido por 8, 64. Aquele ao quadrado do x vai virar raiz quadrada. E a raiz quadrada de 64? 8, que já é uma das nossas medidas, 8 metros. Já é uma das nossas respostas. Se o outro valor que ele quer é 2 vezes x, então 2 vezes 8, 16 metros. Então ali, galera, a gente tem as nossas duas medidas, ok? Então uma das medidas é 16, a outra é 8, só para ficar na ordem que o gabarito nos trouxe, né? Então, gabarito, letrinha C, C de certo, C de concurseiro, C de concursado, ok? Então bastava ter o quê? A ideia de qual figura espacial ele estava trabalhando, que era um paralelepípedo retangular, transformação de medidas, né? Isso daí a gente trabalha bastante, a gente tem que saber sobre isso também, fazer essa transformação entre as medidas, no caso ali de litros para metros cúbicos, e lembrar da ideia do volume, que bastava multiplicar as 3 medidas, ok? Vamos para mais uma? Olha lá. Questãozinha de número 34, pessoal. Falava assim. Essa foi trabalhada também em Buquitame, é claro. Prefeitura de Palmeiras de Goiás. O cargo professor P1 pedagogo. Então, sempre pegando ali questões dessa banca que a gente imagina que vai ser a banca que vai trabalhar ali com vocês, tá? E aí trazia uma coisa que assustava a galera, olha lá. A professora de matemática propôs a seus alunos o desafio de resolver a seguinte expressão. Olha que número monstruoso. Ela se surpreendeu com a rapidez de Maria em responder corretamente o desafio, dizendo que o resultado é, ou seja, se Maria respondeu rápido é porque Maria se preparou aqui com a gente, galera. Se preparou aqui com a turma do professor Josemil Williams, com certeza. Pelo seguinte, galera, antes de ir para outra tela, perdão.
Olha o tamanho desse número. Até a leitura dele fica difícil, né? Eu vou dividir aqui em de 3 em 3 valores. Então, 3 eu tenho 1000, eu vou para milhão, bilhão, trilhão. Ou seja, eu tenho 230 trilhões, 120 bilhões, 241 milhão, 735, né? Então, 1000, bilhão, trilhão, ok? Perdão, né? Até eu me perdi aqui na leitura com vocês, mas aqui a gente vai direto. Né? Então aqui eu tenho 1000, milhão, bilhão, na verdade. 230 bilhões, 120 milhões, 241 milhões e 241 mil, né? E 735. Enfim, esse número é gigante. Só que, se a gente fosse pegar esse número e elevar ao quadrado, o outro número gigante ao quadrado para depois subtrair, um tempo é um luxo que a gente não tem na hora da prova, né, galera? Então, o que nós temos que fazer aqui? O que a gente tinha que observar? Olha para o outro número. Vou também separar ele aqui de 3 em 3 casas. Consegue ver que é o mesmo valor, só que uma unidade a menos? Um acaba em 735, o outro em 734. Então, qual que é a jogada para a gente resolver rápido? Vou colocar aqui na outra tela. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos fazer o seguinte, galera. O meu maior número, esse número gigante, eu vou chamar ele de x. Então, se eu chamei esse valor de x, concordo que o outro, que é uma unidade a menos, eu posso escrever ele sendo x menos 1, certo? Então, aquele cálculo vai virar o quê? Eu vou ter x ao quadrado, que é o meu número gigante, menos x menos 1 ao quadrado. Bem melhor de desenvolver do que aqueles cálculos. Então, nós vamos ter x ao quadrado menos, resolvendo aqui um produto notável, que nós já fizemos um parecido. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, só que 1 ao quadrado é 1. Esse menos vai fazer o jogo de sinal com todo mundo. Então, x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 2x, menos 1. Olha que lindo, x ao quadrado menos x ao quadrado simplificou. Então, ficamos apenas com 2x menos 1. Agora eu vou retornar para o meu número, lembrando quem nós chamamos de x. Aquele primeiro valor da esquerda. Então, era 2 vezes x menos 1. Quem é x? Vai ser 2 vezes aquele valor. 230, 120. Não vou colocar o pontinho não, tá? Vou separar ali de 3 em 3. 241, 735, menos uma unidade. Ao realizar a multiplicação, nossa, professor, que conta grande, sim, mas é melhor do que elevar ao quadrado. Ao resolver duas vezes esse número, nós vamos ter 460, 240, 483, 470 menos 1. Ou seja, eu vou preocupar só com o final dele aqui para fazer o menos 1, né? Então, nosso resultado, 460 bilhões, 240 milhões, 483 mil, 469. Meu Deus, que número grande! Professor, matemática é impossível. Não, galera, sem desespero, né? Aqui é só o nosso primeiro contato, a gente vai ter a nossa maratona para você aprender sobre isso. Agora, concordo que o cálculo era grande, sim, mas melhor do que resolver aqueles quadrados. Elevar aqueles dois números ao quadrado para depois subtrair, muito mais trabalhoso. Então aqui era o caminho mais rápido para a gente chegar no nosso gabarito de letrinha D. D de dei conta de questãozinha detonada. Fala sério se, até nesse momento, se você não deixou seu like, galera, vai lá, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera esse aulão que vocês estão tendo aqui de várias frentes, tá certo? E nossa última questãozinha, galera, aqui comigo, né, na parte de matemática, para a gente continuar. Ainda temos muito mais conhecimentos nessa live, nessa noite, para você que está assistindo ao vivo, ou para a galera que está assistindo em outro momento também, ok? E, é claro, coloca aí seus comentários. Questãozinha de número 35, essa também Banquitame, foi aonde? Prefeitura de Joviânia, no estado de Goiás, professor nível 1, pedagogo, que falava o seguinte: em uma loja, o preço de uma máquina de lavar roupas é vendido em 12 prestações de R$ 86,50. Essa eu vou até resolver com vocês nessa tela aqui, ok? Eu gosto de ter esse contato aqui, a gente ficar olho no olho, né? Então, se são 12 prestações, galera, quanto que ele está pagando? 12 vezes de R$ 86,50. No total, está saindo ali para ele R$ 1.038. Então, quando ele compra
Nessa forma, ele tem esse valor. Continuando nossa leitura, voltando lá na questão. Porém, se o cliente optar pelo pagamento à vista, ele tem 15% de desconto. Beleza, né? À vista sempre o preço ali cai um pouquinho. Nessas condições, optando pelo pagamento à vista, qual vai ser o valor pago? Já que não apareceu nenhuma, né, galera? Eu deixei para a última aqui justamente porque questões de matemática, uma regrinha de 3 a gente sempre trabalha. Então, se eu estou trabalhando ali com porcentagem, R$ 1.038, eu sei que isso é a ideia de 100%. Então, aqui eu tenho o dinheiro e aqui a porcentagem. Eu poderia muito bem fazer aqui o cálculo com 15%, só que eu ia achar quanto? Eu ia achar o valor do desconto e não o valor a ser pago. Então eu ia achar o desconto para depois subtrair de 1.038. Mas a galera que se prepara aqui com o professor Rodrigo Queiroz, que se prepara aqui com a galera, a equipe magnífica que a gente está tendo aqui com o professor Josemir Williams, já vai direto, né? Porque se eu tenho 15% de desconto, eu vou pagar quanto, galera? Basta fazer, né? Meu 100%, tira 15%, ou seja, eu vou pagar 85% do valor. Então, na hora do meu cálculo aqui, eu vou utilizar isso. 85%, quanto é? Eu não sei, então vou chamar de x, tá certo? Vamos lá para o nosso cálculo. Então, seguindo ali. Regrinha de 3, né? O famoso multiplicar cruzado. 100 vezes x é 100x. Ao multiplicar 1.038 vezes 85, nós vamos ter ali 8.000, na verdade 88.230. Então, 88.230 dividir por 100. Professor, vou perder tempo na minha prova fazendo isso. Não, galera, olha lá com calma. Eu posso primeiro tirar um zerinho para facilitar a nossa vida. Agora estou dividindo por 10. Dividir por 10, 100, 1.000, é só eu voltar com a minha vírgula, deslocar a vírgula para a esquerda, ok? Se não tem vírgula, a vírgula está no final do meu número. Uma casinha para a esquerda, então eu vou ter 882,3. Já que está falando de dinheiro, né? Então o nosso valor é de R$ 882,30. 882,30, nosso gabarito, não tinha uma letra melhor para a gente finalizar, né, galera? Olha lá. Letrinha A de quê? De aprovação, de arrebentei. Aprovado você, que será no seu concurso. E a galera que se prepara com a gente aqui, é óbvio que tem chances a mais de conseguir chegar nesse patamar, ok? Passamos aqui pelas questões de matemática, galera, mas espera aí que eu ainda vou trocar uma ideia com vocês. Então é isso, galera. Agradeço a todos que ficaram com a gente até agora. Continuaremos com mais. Lembrando que, se não me falha a memória, agora a gente vem com a parte de português. Grande professor Laércio Silva, galera. Professor Laércio Silva trazendo para vocês a parte de português, ok? Então é isso. Esse foi o nosso primeiro contato aqui. Espero ver vocês nas próximas. Dá uma olhada nas nossas redes sociais. Quem ainda não deixou o like, corre lá e deixa. E vejo vocês numa próxima aula nossa. Até lá.